Conectados através do canal do YouTube. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, daremos um recado inicial. Fizemos uma mudança em nosso layout aqui, como vocês observam. Nós retiramos aquela mesa que ficava aqui e ela foi colocada ao fundo, né, juntamente com o móvel que também permanecia aqui, onde fica disponível as águas para serem fluidificadas. Então os irmãos agora, ao invés de trazer as águas aqui à frente, podem deixar lá no móvel ao fundo, e no momento da fluidificação nós teremos os médios lá também, fazendo a fluidificação das águas no momento da oração. Para darmos início, então, nós convidamos a nossa irmã Joelma Tanus para a leitura da mensagem e a prece inicial. Era só uma questão de ligar o microfone. Boa noite, que a paz de Jesus continue, né, a nos envolver. Então nós vamos à leitura da mensagem recebida aqui na casa, que nos traz uma reflexão muito bonita, né? Que sementes temos semeado? Somos semeadores e a colheita está logo ali à frente. Estamos o tempo todo semeando, cuidando de nosso plantio e colhendo o que foi plantado. A cada instante de nossas vidas, seja em casa, no trabalho, com os amigos, familiares ou mesmo sozinho, em pensamento, na solidão, estamos semeando. Com gestos, ações, palavras, pensamentos ou mesmo com a inércia. E a colheita se fará em diversos tempos, a curto, médio ou longo prazo, depende da semente. Que nós possamos adubar com amor a terra do afeto, que nós possamos trabalhar no coração do próximo a nossa boa vontade. Todos os semeadores deverão colher, e que essa colheita seja pródiga em bons frutos, que seja uma colheita iluminada pelo amor de Deus e banhada pelo suor do trabalho na melhora do homem que se faz a cada dia. Queridos semeadores, plantem com responsabilidade, para que tenham certeza do que irão colher. Que Deus proteja a todos. Então é com essa imagem que nós vamos iniciar a nossa prece, que nós possamos trazer à nossa mente, como se estivéssemos ali à frente de um lindo campo, um campo que foi preparado com muito carinho, um campo que foi preparado com muito amor, para receber as nossas sementes, o campo da presente existência. E nós estamos então diante desse campo, com as sementes que nós já trazemos em nós, com as ações que são necessárias, com o resultado de escolhas anteriores e das atuais escolhas, mas que nós não estamos sozinhos neste campo. Vem então ao nosso encontro o nosso Divino Mestre Jesus. E vem Jesus caminhando na nossa direção, irradiando muita luz, irradiando todo o amor, até chegar até nós, até nos abraçar. E neste abraço com Jesus, nós vamos percebendo de que nós dispomos de todas as ferramentas para cultivar este campo, de todo o conhecimento, de todo o apoio, de todo o amparo. E nós então vamos reconhecendo o quão gratos nós podemos ser, o quanto nós já estamos fortalecidos, o quão capazes nós já somos para fazermos boas escolhas, inclusive a escolha de sempre oferecermos a outra face, no cultivo, no plantio deste campo, e que os nossos campos possam florescer e dar bons frutos do amor, da tolerância, da compreensão, da compaixão, e que esses frutos também possam ser compartilhados, possam alcançar todos aqueles nossos irmãos que se encontram conosco, também no cultivo de seus campos. Amado Mestre Jesus, continue iluminando a nossa irmã palestrante dessa noite, para que ela possa tocar profundamente em nossos corações, e que saiamos daqui mais motivados a cultivar os nossos campos, a plantar as nossas sementes e caminharmos em tua direção. Que assim seja.
Passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje o nosso tema é ofereça a outra face. Quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema é a nossa querida irmã Fabiana Manhães. Fabiana, que Jesus te abençoe. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações. Quer que fala nesse? Vamos lá. Então vamos começar de novo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações, que toquem as nossas almas e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Então, hoje nós vamos falar de 2 evangelhos, na verdade. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 29, e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Mas chamando a atenção para o tema, nós vamos perceber aqui o verbo ofereça a outra face. Esse ofereça está no subjuntivo do presente. Eita, aula de português, né? Não, é só para a gente chamar a atenção que a conjugação desse verbo, o que fala para nós? De uma certeza. Tá, não. De uma certeza. E de uma certeza para quando? Para o presente. Chega aí para frente. Então, quando a gente fala uma certeza, é como se a gente falasse o quê? Faça, ofereça. Quando? Hoje, agora, no presente. Então, quando a gente fala ofereça a outra face, o que nos vem à mente? Se a gente for bem sincero. A gente custa a pensar em dar uma face, não é? Que dirá virar a outra face. Mas esse é um ensinamento do Cristo que é muito importante para nós entendermos. E a urgência que se faz nesse ensinamento, na vivência do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente tem ali, no Evangelho de Mateus, que é o que a gente vai usar, que é o que Kardec usa no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amai os vossos inimigos. Então, Jesus vai nos ensinar. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se alguém quiser ferir-te a face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser demandar-te contigo na justiça, pedir-lhe a túnica, entrega também a capa. E se alguém quiser ser carregado por ti 1000 passos, ande mais 2000 passos. Dá a quem te pede, e não vires as costas para quem lhe pede o empréstimo. Então aqui a gente tem, de uma forma muito interessante, um chamamento do Cristo a essa vivência que muitas vezes nós adoramos o Cristo, adoramos Jesus, mas os seus ensinamentos nós ainda não compreendemos. Porque são ensinamentos que transcendem a matéria. Então, quando a gente tem aqui, tendes ouvido o que foi dito, o que Jesus está dizendo a nós? Que até hoje nós temos aprendido a pagar o mal com o mal. Pagar o mal com a vingança, injúria por injúria, ofensa por ofensa. Qualquer coisa que venha contrário àquilo que nós consideramos, nós então vamos pagar na mesma moeda. Quando a gente fala pagar na mesma moeda, nós estamos falando da lei de Talião, a lei de Moisés,
que não é parte da lei divina, e sim uma lei legislativa, uma lei civil, que aquela época foi um progresso, uma inovação. Por que foi uma inovação? Porque nós temos que considerar a época de Moisés, que estava ali saindo para uma civilização. Então, uma época muito mais bárbara, muito mais bruta, em que a violência ela era totalmente disseminada. Quando a gente vai nos romances, né, de Shakespeare, Romeu e Julieta, por que eles não podiam ficar juntos? Porque ali havia uma briga de família. O que é essa briga de família? É o que acontecia naquela época. Quando você, às vezes, quebrava o dente de uma pessoa, o que acontecia? O outro ia lá e quebrava um dente só. Quebrava a dentadura toda, né? E não era só da pessoa, não, da família inteira. Falou que era da família, virava ali uma contenda. Então, quando a gente fala olho por olho, se você ferisse o olho, você, às vezes, estava dando direito do outro te assassinar seus entes queridos. Então, era uma vingança, uma barbárie disseminada. Quando Moisés fala, naquela época, nessa lei de Talião, ele coloca aqui uma equivalência. Então, se você, Marcelo, furar o meu olho, você está me dando o direito de furar um olho dele, né? 2 não. Então, um olho você está me dando o direito. É ou não é um avanço para a violência daquela época? Era um avanço. Mas, infelizmente, a gente traz isso até hoje. Quantos crimes bárbaros, quantos crimes por coisas tão banais nós ainda presenciamos na nossa sociedade? Por quê? Porque nós somos reativos. É uma sociedade que nos cobra, muitas vezes, essa reação, uma reação violenta, uma reação intolerante, uma reação preconceituosa. Então, nós somos cristãos que odiamos, por exemplo, um padre porque ele dá de comer a quem tem fome. Que odiamos um papa porque ele disse outro dia que todos nós somos filhos de Deus, até mesmo os transexuais. Olha a disseminação desse ódio, desse preconceito. Jesus foi morto pelo nosso ódio, porque aqui ele esteve para nos ensinar o quê? Amai-vos uns aos outros, somos todos iguais. Então Jesus, o que ele está dizendo para nós? Vós tendes ouvido, tendes aprendido essa intolerância, esse ódio, pagar uma honra, pagar uma paz, uma felicidade através da vingança. E aí, no mesmo capítulo 12 de Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, se não me engano, o espírito Jules Olivier, vale a pena ler a mensagem dele. Ele vai trazer uma mensagem que ele vai nos dizer que a vingança é o que ainda resta no nosso planeta Terra da barbárie, que é um indício de inferioridade. Então, esse olho por olho, dente por dente, nós somos convidados a virarmos a página. Por quem? Quem que nos convida? O próprio Cristo. Porque ele vai dizer em seguida, eu, porém, vos digo. O que ele está nos dizendo? Que eu venho trazer algo diferente. Eu venho trazer a lei do amor, a lei de Deus, a lei natural. Então, Jesus está aqui nos convidando para agora entendermos que nós evoluímos, que nós progredimos. E se nós quisermos adiantarmos aos mundos mais felizes, há de ter uma mudança. Não pensar em vingança. Quando pensarmos nesse inimigo, o que ele vai dizer? Para que a gente não ceda ao mal. Para que a gente não pague nessa mesma moeda. Para que se alguém nos esbofetear uma face, que a gente ofereça a outra. E aqui a gente já fala, isso para mim só na próxima encarnação. Esse negócio de agora, né? Mas se a gente entender o que Jesus está falando, a gente vai sair daqui, eu tenho certeza, todos nós, sem exceção, a gente vai sair oferecendo a outra face. Por quê? Porque
que a gente não pode pegar esse, vamos dizer assim, esse ensinamento do Cristo ao pé da letra? Como todos os ensinamentos de Deus, de Jesus, sobre a lei de Deus, transcende a matéria. Ele nos fala ao espírito imortal. O que Jesus está dizendo é que se a gente paga esse mal com o mal, a gente permanece nessa vibração inferior, nessa sintonia com a própria maldade. O que Kardec vai nos explicar dessa lição, e que é maravilhoso, é que Jesus ele não vai condenar a defesa. Nós temos qual lei? Existe uma lei de conservação. Ninguém vai ali e vai doar o pescoço ao assassino. Não é isso. Jesus não condena a defesa. O que ele condena? Que nós acabamos de falar. A vingança. Ele condena a vingança por quê? Porque a vingança é contrária a esse amor, a esse amai-vos. E o que é mais interessante é que quando nós pensamos em pagar o mal com o bem, aí a gente começa a entender da outra face. Então, aquele que nos ofende, como é que a gente vai retribuir? Com o bem. Qual o bem? Não precisa ir lá nele, não, porque às vezes a violência pode piorar, né? Não é isso, né? A gente tem que fazer a oração, orar para que essa pessoa arrependa. Se tiver uma oportunidade de fazer o bem, não precisa nem ser a gente pede para alguém ali, ajuda aquela pessoa que ela está precisando. É aquele momento que a gente vai estando cada vez mais em sintonia com esse amor, percebendo quem somos nós de fato. Pagar o mal com o bem é aquilo que vai fazer com que a gente deixe as dores, os sofrimentos. Existe uma história que ilustra muito essa passagem, né? Pagar o mal com o bem. E a gente sempre pensa numa palavrinha. A Risa falou agora mesmo a palavrinha, o perdão, né? Como nós amamos verdadeiramente quando perdoamos. E numa certa casa espírita, tinha ali o trabalho do atendimento fraterno, e o médium, ele atendia ali por várias horas seguidas. Como era muito cheio, as pessoas chegavam e pegavam a fichinha. Depois de um certo número de ficha, encerrava-se o número de atendidos, mas aquilo ia noite adentro. E numa desses atendimentos, chegou uma senhora muito conhecida ali da casa, ela sempre auxiliava muito, de forma econômica, e ela estava trazendo uma outra senhora, com um semblante muito triste, muito derrotado. E ela já chegou, ela ajudava muito financeiramente, ela já chega chegando, né? Vai lá no médico, está precisando demais, você tem que atender ela. Aí o médico fala, não, então nós vamos fazer o seguinte, porque o médium fala que realmente a face daquela pessoa estava transfigurada de dor. Falou, olha, hoje estão encerrados, mas eu vou atendê-la. Depois que eu atender todo mundo que está na fila. Ela não gosta muito não, mas ela fica lá, porque a amiga estava sofrendo muito, ela fica ali. Quando o médium atende essa senhora, ela começa a contar que o filho de 20 anos havia sido assassinado por um dos melhores amigos dele. E o médium fica muito sem saber o que fazer, o que falar. E ele então tem aquela inspiração, ele ouve uma voz, dê-lhe os parabéns. Aí ele pensa, nossa, imagina se a gente escuta isso, né? E ele meio atordoado fala, meus parabéns. E aquela mãe fala assim, o senhor está brincando comigo? Me dá os parabéns? E ele fala, sim, porque imagina a dor da outra mãe. Você educou o seu filho. Aí aqui a gente vai entender o que Jesus diz. Antes ser ofendido do que ofender. Antes ser prejudicado do que prejudicar. Antes ser traído do que trair. E até mesmo antes ser assassinado do que assassinar. Então nessa linha de raciocínio ele vai dizendo àquela mãe. E naquele instante ele percebe a presença do filho. E o filho então pede para que ele pudesse ali transmitir a mensagem para a mãe. Então ocorre o que a gente chama de psicofonia,
E o filho então vai dizer para a mãe: mãe, não se suicide. Se você assim fizer, você vai ficar mais distante de mim, por muito mais tempo. Tente o perdão. Eu tinha que passar por isso. O meu amigo, olha a linguagem do jovem assassinado, o meu amigo estava drogado. Ele não sabia o que fazia. Nós estávamos brigando por conta de um afeto. E ali então a mãe sai consolada. Passa-se uma semana e quem volta no atendimento? A mãe, trazendo não aquela que ajudava o centro, trazendo uma outra senhora. Era a mãe do amigo do filho. Está vendo como a gente fala a mãe do assassino? Ela falou para o médium: é a mãe do meu amigo. Ela não falou a mãe do assassino. Ela perdoou aquela mãe. E diante de tanto sofrimento daquela mãe, ali naquele atendimento é dito para ela, porque ela falou: eu não fui visitar o meu filho na cadeia. E ele então vai dizer: então vá. O seu filho precisa de você agora mais do que nunca. E novamente a mensagem do perdão. E como o relógio anda rápido, a gente vai adiantar a história. O que acontece? É uma história real. Elas ficam amigas, vão visitar esse filho, esse amigo ali na cadeia. Quando ele sai, depois de vários anos, cumprindo ali a pena, nós vamos ver todas essas personagens trabalhando nesse centro, mas elas fundam uma instituição para receber pessoas em estado de drogadição. O filho se forma, o filho que matou o amigo, se forma em enfermagem e é voluntário lá, diz que até hoje. O que a gente está vendo aqui? Uma história que tinha tudo para se, vamos dizer, prolongar encarnações e reencarnações de obsessão, um perseguindo o outro: você me matou, agora eu vou e vou devolver. Não. Esse amor que cobre a multidão de pecados, pagar o mal com o bem. Aquela mãe que pensava em suicídio, que estava com ódio daquele amigo, ao perdoar, o que ela fez? Ela se libertou. Imagina a desencarnação desses irmãos. Quem que vem receber? Aquele que foi assassinado, que teve essa utilidade. Então aqui a gente vai percebendo a extensão do ensinamento de Jesus. Quão melhor é perdoar, é pagar todo e qualquer mal com o bem. Porque o que a gente pensa? Nossa, mas aquela pessoa é muito má. A gente deve combater, sim, o mal. Não é combater a pessoa, combater o mal. Mas, geralmente, a gente começa ali a criar o quê? Celeumas. A gente quer pagar o mal com o mal. A gente não vai dar outra face. A gente vai devolver a bofetada. O que é interessante a gente pensar? Nós que já estamos buscando esse evangelho de Jesus, na verdade, nós estamos buscando vivenciar mais o amor, a caridade, o bem. Aquela pessoa que é má, ela está buscando isso. Então, a gente pagando o mal com o mal, o que vai acontecer? Nós vamos ganhar ou vamos perder? Porque até para fazer o mal tem que ser bom no que faz, né? Então, o outro, ele é PhD em maldade. Aí a gente vai vibrar nessa, vamos dizer assim, nessa densidade de sentimentos, de ódio, e a gente está deixando de evoluir, de crescer moralmente. A gente vai ficar mais tempo na inferioridade. Quando a gente entende essa passagem, a gente aceita o convite de Jesus, de não permitir que aquele que queira nos prejudicar, nos prejudique. É entender que o ofensor, ele está bem, uma pessoa que tem aquela reação agressiva, que nos xinga. Se não fôssemos nós, seria com o outro. A gente pode mudar ele? Não. A gente pode mudar quem? A nós. Não permitir que isso nos tire a paz. Não permitir que isso nos deixe triste. Por quê? Quando a gente está triste, vocês já viram quando a gente está triste que a gente só sintoniza com coisa ruim? Depois da depressão é difícil sair. Então, esse ensinamento de Jesus é para aquele momento da ofensa, a gente entender que o outro não está bem. Está doente da alma. Porque a gente não precisa ficar doente.
Que a gente está aqui tentando se curar, vamos chutar o balde por causa do outro? Para quê? Vamos pensar, vamos listar, né? Quantas coisas a gente tem para agradecer. Listar quanto bem nos chega nessa existência. A gente sai dessa vibração. A gente é capaz da caridade, da prece. De pensar naquela pessoa e orar para que ele possa arrepender, para que os bondosos espíritos o acolham. E aí nós vamos sempre buscando nessas vibrações de mansuetude a vivência do Evangelho. Porque dar a outra face é viver o Evangelho de Jesus. É pregar o Evangelho de Jesus. Não precisa vir para o púlpito pregar. Aliás, essa é a parte mais fácil. Leu, entendeu, aí você conta para os outros. Agora, viver o Evangelho é difícil, porque não é só falar. É a vivência cotidiana, é a vivência do dia a dia. A gente costuma muito dizer, quando a gente pensa nos grandes seguidores do Cristo, quem que a gente pensa? São Francisco de Assis. Ele pregava? Era orador? Não. Madre Teresa de Calcutá? Irmã Dulce? Chico Xavier era orador espírita, né? Não. Seguiam Jesus com os seus exemplos, amando o próximo, servindo ao próximo. Não deixando que essas ofensas, que essas ingratidões, que essas traições nos tirem a paz. É aquela escolha, ter razão ou ser feliz. A gente fala, mas na hora que vem o teste, o que a gente escolhe? Ter razão, estou com a razão. Né? Quando a gente larga disso, com amadurecimento, a gente olha para o outro e ora. Fala, nossa, ele não está bem. Como nos diz a mensagem 35 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia do Chico Xavier. Ali é interessante que tinha um discípulo que estava atormentando ali o sábio, né? O mestre dele. Que era um absurdo, eles ficavam ali pregando a paz no templo e saía, era só colocar o pé na rua, e ó que naquela época não tinha trânsito não, né? Saía ali do templo, já começava a ficar nervoso. Tanto que as pessoas são mal educadas, né? Não tem gentileza, a gente se pega nisso. E aí o sábio convida ele a eles pedirem esmola para o templo. E aí, ali naquela praça, eles escolhem 5 pessoas. As 5 pessoas vão dizer impropérios para eles. Só que o sábio vai convidar esse discípulo a seguir essas pessoas. A primeira pessoa estava morrendo de dor. A gente, quando está com dor, é mais difícil, né, da gente. Mas a gente pode ser gentil. A gente fala, não estou podendo falar, né? É melhor do que agredir. O outro era louco. O outro, a filha estava à beira da morte, ele chega em casa, a filha faleceu. O outro tinha perdido tudo. É a gente olhar com empatia para o ofensor. Difícil, né, amar o inimigo? Mas se a gente não olhar para ele com empatia, com os problemas que ele deve ter, o que a gente faz? A gente é ofensor. Aí a gente é aquele que vai ser reativo. E aqui, por que Jesus pode nos convidar à mansuetude, à humildade? Porque se nós olharmos toda a passagem do Cristo pela terra, foi uma passagem de humildade, de mansuetude, de justiça, de amor. Quando ele ali é preso, ele vai ser torturado, vai ser humilhado, vai ser assassinado. Alguém teve notícia que Jesus esperneou, não quis ir, contestou? Tanto é que se fala o cordeiro, né? Ele se dá como um cordeiro, ou seja, o cordeirinho é manso. Ali na cruz, quantas e quantas vezes a gente sempre escuta que Jesus vai dizer, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E a gente fala, Jesus nos perdoou, será que Deus não perdoaria? O que Jesus estava dizendo ali? Pai, pega leve na lei do retorno.
Eles são muito ignorantes, eles não sabem o que fazem. Por isso Jesus vem dizer para nós, eu porém vos digo, porque hoje nós já temos esse entendimento da lei de causa e efeito. Se eu perdoo o meu ofensor, nem por isso ele vai deixar o quê? De prestar contas a essa justiça divina, a essa justiça de Deus, que ama também quem? O ofensor. Então, se a gente está tendo uma contenda, uma briga, vamos chamar um mediador. O melhor mediador que existe se chama Jesus de Nazaré. Porque ele ama a gente e ama quem? O ofensor também. Então, aqui, o que a gente pode perceber? Olha a profundidade desse ensinamento do Cristo. Não é a gente levar uma bofetada e simplesmente doar a outra face. Não é a gente ficar ali com quem nos ofende. Às vezes tem pessoas que falam, olha, a pessoa é violenta, eu não quero ficar na presença dela. Muitas pessoas falam, nossa, mas falou que para perdoar de verdade, não pode falar que eu nunca mais quero ver a pessoa. Eu perdoo, mas não quero ver a pessoa, né? Porque não é esse sentimento. A gente pode perdoar, desejar o bem, e a gente não precisa ficar na presença daqueles que podem até o quê? Aniquilar a nossa vida. Então, seguindo nesses ensinamentos, Jesus ele vai dizer mais para nós. Se alguém quiser a túnica, deixa também a capa. O que o Jesus está nos convidando aqui, meus irmãos? A gente entender que a nossa verdadeira essência, esse espírito imortal, ele enriquece. Enriquece no bem, no amor, na caridade. A nossa verdadeira propriedade é aquilo que a gente traz interiormente. Para que ficar apegado aos bens materiais, no sentido também de ficarmos o quê? Brigando e discutindo. Quantas pessoas têm sofrimentos terríveis por causa de herança, porque se sentem, eu fui ali, fui o que ganhei menos, então eu não sou amado. O que Jesus nos convida? A gente lembrar que quando a gente reencarnou, o que a gente trouxe de material? Nada, nada, né? O que a gente vai levar? Nada também. E nesse meio tempo, vocês já repararam o tanto que a gente arruma de briga, de confusão, de dor. A gente já traz uma bagagem, né? Que a gente tem, às vezes, provas e expiações. E chega aqui, a gente arruma o quê? Mais confusão. Jesus está dizendo para nós, viva feliz, viva tranquilamente. É claro que o ter é importante, no sentido de nos mantermos no mundo material. Mas o que nós estamos fazendo hoje, esse ter, e aí a gente olha para o outro que tem mais, e a gente está sempre querendo ter, nós vamos voltar aí, vamos deixar isso aqui, tudo aqui. Mas interiormente, o que nós vamos levar? É isso que Jesus nos convida, a um desapego. Mas Jesus não para por aqui. Aí vem a parte que a gente mais ama do ensinamento. Aqui o que Jesus está falando? Se chegar alguém e nos constranger a carregar ele onde? No ombro, 1000 passos. Vamos pensar que é uma pessoa pesada, né? Vamos dificultar. Você vai carregar essa pessoa 1000 passos. O que ele nos convida? A dar mais 2000. O que ele está falando? Que a gente não é só convidado a fazer o bem, não. É a gente sempre fazer um pouco mais. Se a gente não fizer um pouco mais, como é que a gente vai chegar no reino dos céus? Na perfeição, onde a gente ama em plenitude. É esse exercício, esse caminhar no bem. E a gente falou que não ia contar essa história, porque a gente já contou muito essa história, mas não existe outra história para a gente ficar com isso tão claro na mente. Fazer um pouco mais. É a história do Bill, que muitos contam de maneira diferente, mas nós aprendemos com o Divaldo, uma palestra que ele deu. E ele então vai nos dizer do Bill,
uma criança de 6 anos de idade com leucemia terminal. A mãe ali, chorando já, porque o médico havia dito que o Bill estava desencarnando. Estava chegando o momento. E como ele queria muito ser bombeiro, ela teve uma ideia. E ela então ligou ali no batalhão, no corpo de bombeiros, e pediu para falar com o comandante. O comandante veio no telefone e disse, pois não, senhora. E ela conta a história do Bill e que ele queria muito ser bombeiro. Se ele não poderia mandar os bombeiros irem lá se despedir do Bill. E o que o comandante fala? Posso sim, senhora, mas eu posso mais. Se o Bill sobreviver até a terça-feira que vem, eu o tornarei um bombeiro de verdade. Me passa as medidas que nós vamos fazer o uniforme dele. Ela fica eufórica. Chega no quarto e fala, Bill, terça-feira que vem, se você continuar vivo, você vai ser um bombeiro de verdade. E aquilo dá o que na gente? Dá uma adrenalina, né? Dá uma recarregada, vamos dizer assim, na pilha. Terça-feira, o Bill está vivo. E ela então fala ali com o médico não queria dar, né, assinar, que ele não podia sair do hospital, mas nessa hora a mãe que manda, falou, ele vai na ambulância, mas chega ali e se torna um bombeiro. E ali, o que o comandante faz? Ele faz um pouco mais. Tinha um pequeno incêndio. Ele então se responsabiliza, põe o bombeiro Bill, ele pega ali na mangueira, apaga esse incêndio, volta para o hospital. Passado alguns dias, chegou a hora. E a mãe então, mais uma vez, liga para aquele comandante. Olha, o Bill está indo embora. Será que algum bombeiro poderia vir fazer uma prece? Claro, senhora. Pode sim. Mas nós podemos mais. Avisa o serviço social, avisa os pacientes que nós vamos chegar em vários caminhões, sirenes abertas, vamos subir pela escada Magiros, que esse andar fique aberto, porque nós vamos despedir do soldado Bill. Eu farei a prece. E assim eles entram ali pela janela, e naquela oração o comandante diz para o Bill, Bill, você hoje vai estar com o comandante maior. Diga a ele que nós ficaremos aqui, buscando sempre servi-lo um pouco mais, até o dia de estarmos todos reunidos. Esse é o chamado. Não fiquemos injuriados, lamentando, que a pessoa quer fazer isso comigo, faz mais. Faça sempre um pouco mais, mas faça de coração, sem querer agradecimento, sem querer nada em troca, porque isso é com você. É o amor, é a sua centelha que vai se integrando ao amor maior que é o Pai. Esse é o convite de Jesus. E finalizando, quando Cristo fala, dá a quem te pede, não vire as costas para aqueles que lhe pedem emprestado. Aqui mais uma vez ele nos convida a despojarmos dos nossos achismos, de uma sociedade egocêntrica, orgulhosa, vaidosa, moralista, que a gente tenha no Cristo o nosso exemplo de vida, o nosso exemplo a ser seguido. Tudo mais são provações, que a gente escolha o bem, que a gente ofereça com alegria a outra face, que a gente ofereça a outra face com a fé raciocinada, que a gente entenda que esse chamado é um chamado a cada um de nós, porque hoje nós somos convidados a sermos habitantes de mundos de regeneração. Aqueles que creem em Deus, mas sabem por que creem. Aqueles que, independente de religião, de rótulos religiosos, são aqueles que vão seguir esses ensinamentos, que vão vivenciar o Evangelho a todo momento, não quando estão nos olhando, não quando nos convém, não quando nos é interessante, mas é fazer sempre um pouco mais.
é ensinarmos ao ofensor, aquele que ainda se compraz no mal, que ele é nosso irmão, que nós podemos servir também para que ele se transforme, para que ele modifique. E a gente pode fazer de uma forma leve, tranquila. Nas discussões, oremos. Aquele que já está tão atazanado, para que a gente vai ainda mais trazer sofrimentos, violências, ódios? Não, que a gente saiba ali mesmo perdoar, nos distanciarmos de tanta maldade. E mais, que não sejamos nós a ofendermos ninguém. Que a gente possa entender nesse chamado da face, esse chamado de amor. Todos nós temos o amor conosco, nós somos amor. E é nesse despertar que a gente vai vivenciando o Evangelho, que a gente vai se transformando cada vez mais à imagem e semelhança do Pai. Um Pai que espera cada um de nós nessa vida eterna, vida feliz. Então, que a gente tenha esses elementos claros, o elemento material e o elemento espiritual. Já vivemos totalmente na matéria, fase anímica, princípio inteligente. Hoje, estamos vivenciando matéria e espiritualidade, mundo espiritual. Nós estamos estagiando nas várias moradas da casa do Pai, para que a gente vá deixando a brutalidade, a vingança, o ódio, que a gente vá se tornando essa luz que Jesus nos convida. Que brilhe a vossa luz, luz de amor. Que a gente possa pegar a nossa evolução, o nosso progresso com muita alegria e sermos bons na humildade, na caridade, para que amanhã vivenciemos a vida em abundância, a vida espiritual, Cristos de Deus. Que Ele nos abençoe e que Jesus possa realmente nos representar. Assim seja. Muito obrigado, Fabiana. Mais uma vez, que Jesus te abençoe. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala para o trabalho preparatório do passe. Irmãos, vamos aos recados da semana. A Fabiana falou muito aqui para nós de vivermos o Evangelho. E todas as terças-feiras, às 19 horas, na nossa casa, nós temos a Evangelho Terapia. É o momento que nós estudamos o Evangelho, refletimos sobre a moral do Cristo. Então fica aqui o convite a todos vocês, a partir das 19 horas, esse estudo. E na sequência nós temos também o passe. Aqueles irmãos que desejarem o atendimento fraterno, também todas as terças-feiras, a partir das 17h30, nós temos aqui uma equipe dedicada a esse trabalho. Então, sejam vocês ou sejam amigos, familiares, que precisam aí de uma conversa fraterna, de um melhor entendimento das dores, dos sofrimentos, das angústias, né? Esse trabalho que a casa oferece tem por objetivo o esclarecimento à luz da doutrina espírita. E às quintas-feiras nós temos também os estudos. A partir das 17 horas, nós temos o estudo da obra O Céu e o Inferno. Às 18 horas nós temos um curso aprofundado da doutrina espírita e às 19 horas o estudo do Livro dos Médios. Então fica aqui também o nosso convite, se vocês tiverem disponibilidade, não precisa matrícula, não precisa comunicar a participação com antecedência, é só chegar nos horários conforme a disponibilidade. O nosso próximo recado é que todos os anos, no mês de outubro, nós temos um mês dedicado a Allan Kardec. É o nosso 5º MEAC, acontecerá esse ano. Então, a partir do dia 2 de outubro,
todas as palestras que acontecerão em outubro têm por objetivo nós celebrarmos esse mês espírita Allan Kardec em nossa casa. Então, será trabalhado os fundamentos da doutrina espírita. Então, nas próximas segundas-feiras, a gente vai reforçar esse convite. Então, já fica aqui o nosso comunicado antecipado sobre esse grande evento que acontecerá em nossa casa no mês de outubro. E o nosso último recado é que o Juliano estará na saída da sala do passe, coletando as contribuições para o Vigia. Então, aqueles que tiverem condições de contribuírem, nós agradecemos, né? Lembrando, o Vigia não tem nenhum vínculo empregatício com a nossa casa. Então, a manutenção desse Vigia, né? Para nos tranquilizarmos aqui durante o momento que estamos na reunião, é realmente através da contribuição daqueles que tiverem condições. Então, agradecemos por mais uma oportunidade, pedimos para encerrarmos a nossa reunião da noite. E na próxima semana estaremos aqui reunidos novamente. A fila do passe obedece aos bancos da frente. Aqueles irmãos que tiverem prioridades reconhecidas em lei podem se dirigir diretamente à sala que passarão à frente. Eu convido agora a Fabiana para a prece final e a fluidificação das águas. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana. Esperava chegar. Então vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogando a magnetização das águas, que se transformem na medicação necessária, as nossas dores, sejam elas do corpo, sejam elas da alma. E além de nos preparar para o tratamento do passe, vamos lembrar nesse instante dos corações que sofrem, daqueles que hoje passam pela despedida. E em especial, rogarmos pela Júlia Macedo, que retorna ao plano espiritual, que o Senhor Jesus a receba com toda a sua alegria, que conforte os pais, os familiares, assim como todos os corações que nesse instante padecem do sofrimento e que muitas vezes não conhecem a imortalidade da alma, e que nós possamos, unidos em oração, rogarmos não só por nós, mas por todo o nosso planeta, que o Senhor vibre em cada ser. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Abençoa-nos, Mestre, e acompanhe-nos hoje e sempre. Assim seja.